Oiê, tudo bom com vocês? Está começando mais um Super Life Cast aqui no Super Life Brasil. Minha gente, hoje o episódio, vocês que são amantes de reality, vocês que ficam me mandando mensagem, ai, volto a falar de reality, quero falar de reality. Eu vou trazer hoje um episódio sobre reality, formato, tudo que tá acontecendo. Confesso pra vocês, sempre confessei, não estou assistindo Power Couple, então não vou ter tanta propriedade pra falar de Power Couple. Mas a gente pode falar, no modo geral, de todos os realities que estão aí no ar, os que vão vir e tudo mais. E eu trouxe dois convidados maravilhosos, mas antes de apresentá-los, eu quero convidar vocês a acessar o nosso portal www.superlifebrasil.com.br para vocês saberem de notícias do Brasil e do mundo. E também, quem estiver acompanhando agora essa transmissão, deixar o like de vocês e o comentário, porque ao comentário, o seu comentário aparece na tela. Então vamos lá, porque agora eu tenho que apresentar aqui meus convidados. Ele trabalha na Record, tem um podcast, O Brasil Tá Vendo. Então, só pela frase do podcast dele, vocês já devem imaginar por quê que é O Brasil Tá Vendo, né? A frase mais dita em reality. Wagninho, seja bem-vindo. Obrigado. Olha, eu já causando aqui. Adoro, é pra causar mesmo, Cara, aqui é pra causar. Cara, você me recebeu com muito carinho. Muito obrigado, Mar, de coração. Tô me sentindo muito honrado. Enfim, saiu, né? Enfim, Sim. deu certo de eu estar aqui no Super Life com você e com essa galera toda que prestigia esse podcast maravilhoso. Adoro. Ele já é de casa, já é meu amigo. Ele atendeu meu pedido, meu socorro. Eu falei, Apolo, me ajuda. E veio e tá aqui. Ele já participou 2 vezes de Férias com Ex, causou, entregou. Você já sabe de tudo o que a gente vai falar de Férias com Ex também. Apolo, seja bem-vindo. Obrigado, meu amor. É um prazer estar aqui. Um prazer. Prazer também. Vocês são incríveis. Cara, você tem uma oratória que eu preciso elogiar. Jura? Você começa... Eu não conseguiria falar metade do que você falou aí no começo. Ai, adorei agora, ganhei meu dia. Não tem teleprompter aí, galera. Não tem nada. Que não, tá tá? nada. É do coração mesmo que ele tá falando, porque, ó, foi que foi. É a cabeça. É a cabeça, dá razão. E ainda bem que eu não tem teleprompter, porque eu não ia saber, Não ia eu ia certo, me né? enrolar. Tanto é que o povo fala, você tinha que fazer teatro. Não, eu acho que eu não daria certo em teatro, porque eu não ia saber decorar texto, essas coisas. Não, vamos apresentar, E a gente gosta assim de apresentar, a gente fala mesmo, se errou, tá errado. Enfim, Sim. qualquer coisa o Rude corta ali, enfim. É isso. Ótimo, meninos, hoje eu quero proporcionar isso de reality show, porque eu sei que somos nós três, amamos reality show. Queria saber, assim, a visão de vocês, como que vocês têm visto atualmente essa questão do formato? Depois da pandemia, desgastou ou não? Ou ainda reality é uma mania nacional? Pode começar. Tá, vamos lá. Eu acredito que, assim, a pandemia, ela deu um ênfase. A gente lembra que na época da pandemia nós tivemos 2 grandes reality shows, que foram a Fazenda da Jojo Todinho Sim. e o Big Brother, que foi o que a Carol Conká Sim. desceu ladeira abaixo. Uhum. E aí, eles não vêm numa crescente. Mas eu acredito que um público depois daquela época que tava todo mundo confinado, a gente confinado em casa e eles confinados dentro dos reality shows, eu acho que isso fez com que muita gente que não gostasse passasse a gostar. Sabe? Concordo. Porque assim, começaram a reprisar novelas, né, jornais, o pessoal fazia muitas vezes de casa, enfim, todo mundo, né, com aquela restrição toda. E o reality show, na época da pandemia, eu acredito que foi uma novidade, sabe assim, que fez com que as pessoas que não gostassem passassem a gostar e assistir. Sim. Entendeu? Só que ele não vem numa crescente, sabe? Porque, eu não sei se o Apolo concorda comigo, mas assim, eu acho que os personagens dos posteriores, dos próximos, eles começaram a tentar imitar os que explodiram. E Você acha isso que é a questão da não dá certo. narrativa? Então, amigo, a minha opinião ela é bem parecida. Eu acho que ali na pandemia se intensificou o consumo de reality. A galera realmente só tinha aquilo pra consumir. E aí eu até destaco uma questão. Cara, a gente não podia sair, a gente não podia viver. Eu me divertia com as festas do BBB. Sim. Entendeu? Então, assim, realmente era a única coisa que tinha. Então ali, ao meu ver, foi o último boom que a gente teve ali de números, tá? E aí, concordo também que veio decaindo, assim, reality show passou a não mudar mais a vida de nenhum participante. Eu acho que o engajamento, ele começou a ser muito dissipado, porque tinha muitos reality shows de muitos formatos, e eu acho que de verdade, eu acho que deu uma saturada, e eu acho também que agora a gente vai começar a ver uma nova onda de realities mais disruptivos, sabe, mais inovadores, porque senão vai cair todos no esquecimento. Mas foi a questão da narrativa, ou tipo, os próximos participantes a partir dali da Fazenda da Jojo e tanto o Big Brother da Juliette, Carol Conká, você acha que foi tipo assim, os próximos participantes começaram a entrar querendo se moldar, querendo fazer o mesmo jogo, ou começar a mascarar mesmo, não ser tão real, porque reality show é o show da realidade, e passou a ser tipo o show, vamos dizer,
da história contada, da mesma narrativa, do Sim. coitadismo, enfim, do VT. Amiga, eu acho que essa narrativa sempre existiu, assim, em todos, sabe? Se a gente for pensar, os que foram mais inovadores, a gente vai focar só nos primeiros de tudo, tá? Então, primeiro lá, primeira Fazenda, o Dado Dolabella, em seguida. Eu acho que sempre foi, os protagonistas e os ganhadores, eles sempre buscaram por essa narrativa de anti-herói, de pessoa injustiçada, e eu acho que a galera tá meio cansada, assim, tanto que a gente até viu, logo depois da Fazenda da Jojo, foi a do Rico, se eu não me engano. Isso. Foi a do Rico que tinha um enredo totalmente diferente, que as pessoas amavam odiar o Rico, entendeu? E aí, enfim, eu acho que, de verdade, eu acho que a narrativa sempre se repetiu, acho que as pessoas estão sacando que tá se repetindo, e sim, eu acho que é um problema, porque isso desengaja, E o né? que você acha que pode mudar, Fagninho? Eu acredito que, por exemplo, os telespectadores, eles esperam, por exemplo, da Fazenda, que vão artistas, celebridades, subcelebridades, e eu acho que o elenco conta muito, sabe? Porque, assim, por exemplo, a pessoa que tá ali, eu sei que a Fazenda eles vão pegar pessoas conhecidas, aí de repente começam a colocar pessoas que, assim, o pessoal não faz a mínima ideia de quem seja, sabe? Já dá uma derrubada. Sim, ou também aquelas pessoas que causam pra entrar e quando chega na Fazenda, nada Morre. acontece. Exatamente. Nossa, me veio alguns Não nomes é? na cabeça aqui. Aí, ó. Não, porque Nessa última edição, inclusive. eu acho que ficou muito disso, de tipo, vou causar pra entrar na Fazenda e quando chega a pessoa... E sabe o que é legal? Eu imagino assim, por exemplo, você tem uma pessoa que você conhece ali o trabalho como artista, e de repente você começa a ver o comportamento da pessoa, você fica curioso, né? A pessoa, muitas vezes vai gente que as pessoas são fãs. Sim. Aí vê ele e fala, caramba, aquela pessoa eu gosto, eu conheci o trabalho, vamos ver como é que ela é. Aí, tipo, eles começam... Tanto que esse formato dá certo, que você viu que o Big Brother, antigamente, eles só levavam anônimos. Aí eles começaram a misturar, né? Começaram a Sim. colocar pessoas mais E conhecidas, de férias com né? ex também, né? A gente só Sim. vê agora celebs e diretoria. Não é? Então, Todos. então são situações que, assim, pra mim, começa pelo elenco. Sabe? Se errar no elenco, meu querido, aí já, sabe, já começa... Eu acho que os diretores, eles têm que acertar a mão. Entendeu? Às vezes eles vão muito por número de seguidores, mas se você for parar pra pensar, de repente a tia do sofá não tem Instagram. Eu concordo e discordo com você nesse sentido. Por exemplo, eu acho que quando eles não se vão por esse lado de quem tá em evidência, quem tá com fama, eles acabam tendo surpresas muito boas. Por exemplo, ninguém lembrava da Márcia Fu. Sim. E ela foi literalmente Eu ia um citar, fenômeno. Ela foi um elemento extremamente necessário na Fazenda. Exatamente. Mas não entendeu? não é aquela coisa, 1 em 1 milhão? Tipo, aconteceu a Márcia Fu. Quando será que teremos novamente um efeito Márcia Fu? Exato. E você sabe que assim, eu gosto muito de vôlei, sabe, Apolo? E assim, eu conheci a Márcia Fu porque tinha uma colega nossa que ela tinha as características dela e o apelido dela era Márcia Fu. Sim. Sabe? Então a gente jogava lá, vamos jogar vôlei, chama a Márcia Porque Fu. a Márcia, desde lá atrás, ela sempre foi daquele jeito da Fazenda. Só que foi acontecendo. Tipo, ela ficou afastada de fato da mídia. Muitas coisas aconteceram e aí ela acabou abraçando a oportunidade de ir pra Fazenda e aconteceu. Tanto é que ela é um case de sucesso. Cariúcha também se tornou um case de sucesso. Mas esse efeito acabou não fazendo efeito na Fazenda passada. Exato. Eu Não acho que aconteceu. tentaram montar um elenco parecido com o da anterior, mas que não funcionou. Pra mim, a Fazenda do ano passado não funcionou. Na questão de, tipo, o programa funcionou, foi sucesso, teve audiência e tudo mais, isso é óbvio, a Fazenda funcionou normalmente. Mas eu acredito que em questão de impacto, sabe? Na questão de, tipo assim, ser comentado, do público querer assistir as provas, eu acho que não houve entrega, até dos próprios participantes em si. Sim. Eu tava há pouco, recente, entrevistando a Fernanda, compraram muita narrativa ali na segunda semana de que o Sasha ganhou e entregou o jogo. Acho que ficou rodando nisso. Eu acho que concordo com você. Eu acho que realmente essa última Fazenda não teve o mesmo efeito, né? E eu acho que isso talvez, o que é muito importante é a etapa de seleção do casting mesmo. Sabe? Porque todo mundo vai mentir falando que eu chego lá e eu faço barraque, eu faço acontecer. Claro. Todo mundo vai mentir. Né? Só que quando você chega na frente da câmera, quando tem literalmente, você tá microfonado, aí você pensa, caraca, minha carreira tá em jogo. Ou você Entendeu? pensa assim, você vê o adversário, uma pessoa que você fala, mano, como é que eu vou competir com essa pessoa? Muito mais famosa Sabe? que eu, muito mais legal que eu. Deve ser uma coisa assim, bem louca. Acaba se intimidando, né? E assim, quando eu comentei com vocês sobre a pessoa copiar o vencedor, por exemplo, nós tivemos a Jojo, que foi um fenômeno assim, extraordinário, né? Sim. Acho que, ela entrou vencedora pra mim, saiu vencedora. Já na Fazenda seguinte, eu acho que o pessoal criou muita expectativa na Tati Quebra-Barraco,
Que de repente teria o mesmo perfil da Jojo e de repente o rico que entrou odiado saiu vencedor. Então, podemos dizer que o que acontece é a quebra da expectativa que as pessoas colocam ali no participante. Eu acredito que sim. Sabe? Eu acredito que sim. Porque a Tati era muito conhecida, né? Ela tinha músicas E muito funks. pedida desde a primeira edição, Sim, né? sim, foi um negócio Verdade. que foi bem demorado pra ela aceitar, pra entrarem num acordo pra ela entrar na Fazenda. Uma mulher madura, do Rio de Janeiro, né? Tipo, Sim. cantora, famosa. Então, assim, Jojo também era cantora, do Rio de Janeiro, né? Então, eu acho que as duas, de repente, o pessoal criou a expectativa na Tati, entendeu? E se frustrou porque o Rico chegou e causou e, sabe, entregou e muita gente não conhecia ele. E no meu ponto de vista foi assim, ele entrou odiado, meio que, não digo cancelado, mas assim, Sim. sabe, não muito aceito. Eu Porque... acho que foi cancelado, Foi cancelado. canceladíssimo. Foi, né? Ele teve um No embate de lá com a férias. Solange, os dois. Ah, e ele chamava ela de feio. No de Ela chamava ele de férias. feio, ele chamava ela de velha, acho que foi no de No férias. de férias ele era muito cancelado, porque realmente foi uma edição celebs em que muita gente tinha medo de se comprometer e ele não tinha. E que também que foi uma edição também, a onda do cancelamento também do Rico, foi também numa época que era na mesma época do BBB da Carol com K. Foi. Que foi muito bem foi muito debatido e naquele mesmo ano ele acabou entrando ali na Fazenda. Não acho que o Rico fez de caso pensado as atitudes dele no de férias. Eu acho que ocasionou a entrada dele na Fazenda, mas eu não acho que ele Eu entrou, acho que por ele é exemplo, de assim. férias. Você acha que ele é assim? Não acho que ele tenha pensado. Eu acho Sim. que ele é realmente daquele jeito, assim, conhecendo o pouco que eu conheço. E eu acho que tem gente nessa mesma edição que já entrou pensando, cara, no de férias, assim, a galera já pensa, já entra falando, vou fazer barraco com tal pessoa, vou criar tal enredo, porque eu quero um reality à frente, eu quero uma TV aberta, quero... Isso é praxe, tá? Eu vivi 2 temporadas, Sim. tô falando que realmente é assim, a maioria dos participantes. E tem uns que também vai pra Fazenda e depois volta e tenta seguir o mesmo enredo e não dá certo, né? Não, adoro. Mas, tipo, por exemplo, na Fazenda no ano passado, eu acho que a Luana foi a mesma pessoa do de férias, ela foi a mesma pessoa da Fazenda. Ela não teve medo dos embates. E eu acho, até eu destaquei o ano passado, ali daquela Fazenda, o Rudy sabe que eu cobri a Fazenda, a Luana, pra mim, teria que ter sido a vencedora. Eu também. Porque eu acho que a Luana, ela soube jogar. Se era genuíno, eu sempre falo isso, se era genuíno ou não ali a amizade dela com o G4, pra mim pouco importa. Pra mim o que importa é jogo. E eu acho que ela teve ali a malícia de entender que o Sasha era favorito e que ela não devia ser mais contra ele. Sim, se aliar. Sim. Se eu não posso com o meu inimigo, Junte-se a ele, né? junte-se Claro. a ele. Então eu acho que ela ali do de férias, pelo menos, ela conseguiu entregar. Mas já teve pessoas do de férias mesmo que foi e não deu uma derrapada. Cita um nome pra gente. Do de férias, que eu acho que. Ai, eu não vou poder falar citar o nome dessa pessoa. Eu pensei Não, em eu citar. falo, por exemplo, não a conheço, não é minha amiga. Eu acho que a Lari Bottino, por exemplo, entregou na temporada dos Celebs, chegou na Fazenda, cara, não deu nem tempo, né, porque ela acabou entrando depois. Chegou na Fazenda e, tipo, não rolou. A Lara, ele entrou com a desistência da Medrado, não foi Sim. isso? Isso. Acho que... Mas mesmo assim, eu acho que a Larissa, eu acho que você merece uma outra Eu oportunidade. também. Pelo que eu vou falar agora, porque pra mim, na Fazenda, ela foi burra. Sério? Eu acho. Amigo, ela entrou com 15 dias, eu acho, no lugar da Medrado. Então ela já sabia um pouco do jogo. Sim, E ela com entrou certeza. muito na questão de, tipo, com o pensamento que o Rico estava cancelado. Aham. Então eu achei que ela foi um pouco confusa ali, sabe? E ela era muito amiga do Gui, sabe? Do Gui Araújo. Sim. Então ela entrou muito ali na rasteira das pessoas, sabe? Ela se juntou com um grupão. Então eu acho que ela não foi ela na Fazenda. Tanto é que ela ficou pouco tempo. Então, é. pra mim, na Fazenda, Larissa, ela foi burra. Uhum. Eu acredito que, assim, pra ela seria até uma forma mais fácil, porque ela já tinha visto um pouquinho do que estava acontecendo. Uhum. É igual o pessoal que sobe do paiol, por exemplo. Eles já sobem com ali a configuração formada. Sabe? Eles ficam ali só assistindo e brigam. Sim. Então, assim, eles já podem subir escolhendo o caminho que eles vão percorrer. Entendeu? Quem entra depois, por isso que às vezes assim, sai participante, desiste, o pessoal fica pedindo na internet, pô, não, tem que repor, mas aí já vai ser mais fácil pra quem entrar depois, né? A pessoa que tá aqui Sim. fora, por exemplo, quem entrasse na Fazenda muito depois, saberia que o Sasha, de repente, estaria a vítima, estaria apanhando de todo mundo, então pra ela seria mais fácil, até injusto, né? Sim, total. Então eu acho que pra Larissa talvez seria mais fácil, mas eu acredito que ela não conseguiu enxergar dessa forma, ela foi mais pelo coração, Pode ser. né? Sabe assim, eu acho que ela foi mais pelo coração. Não sei se Ou você ela realmente concorda. foi por afinidade, né? Tipo assim, foi pro lado ali do Gui Araújo, da galera, porque era quem ela tinha mais afinidade, porque ex de férias com ex anda em bando, né? Então todos se conhecem. Então, eu acho que ela Essa foi, foi boa. tenho afinidade aqui, vou ficar aqui mesmo sabendo do que tá acontecendo. E o risco também, de verdade. O risco de ficar do lado de uma pessoa como o Rico, em qualquer narrativa, é muito grande.
Porque É que eu acho a que gente nem o não Rico sabe. botava fé que ele Pois era é, favorito. verdade. eu acho que quando ela entrou, ele não era favorito ainda. Ele Ele tava muito no começo tava também. muito no começo. Eu então acho que não também, tinha sabe o que, como que aconteceu saber. na época? Porque eu acho que ela. Eu não sei se ela pegou ainda a Erika Schneider na Fazenda. A Erika foi a primeira que saiu, se eu não me engano. É, do bando dele, sim. Do grupo do Rico, sim. A Erika foi, na verdade, ali no início do jogo, foi a única que saiu, foi a Erika. Que andava a Erika, o Rico, acho que a Daya, a Aline e a Uhum. Valentina. Acho que era esse isso ali mesmo. o grupinho. Só que a Erika acabou caindo no O problema é que roça. a Erika, acho que se eu não me engano, ela colocou o Mussunzinho. E aí o pessoal meio que se voltou contra ela. Ou ela votou nele, Sim. não queriam que ela votasse, alguma coisa Uhum. assim. Então ela meio que. Por exemplo, o pessoal que tinha um público aqui fora que foi contra ela, o público foi automaticamente contra ela. Mas eu né? E ela gostaria de perdeu ver a Erika favoritismo. novamente, sabia? A Erika, eu acho ela primeiramente, eu acho ela linda. Ela é linda uma das mesmo. influenciadoras mais Linda bonitas que tem, assim. E eu acho que ela entregaria muito mais se ela tivesse oportunidade. Acho que ela não teve muita chance também, né? É. A edição dela. Acho que foi. Concordo. uma É, ela passagem. entregou ali na cota bailarina do Faustão que você sempre tem. Eu acho que a Erika foi uma das melhores até hoje. Porque aí. tem cota, né? Esse negócio de reality. Mas vamos, antes de falar de Fazenda e tudo mais, de cota, lembrei. Big Brother, como que vocês ficam, a visão de vocês dessa última edição do Big Brother? Porque, tipo assim, o BBB do ano passado, 24, a gente... Só recapitulando. Depois a edição da Juliette foi dando uma caída, com o BBB foi do Arthur, aí depois deu uma caída com o BBB da Amanda. Só que com o BBB do Davi, eu acho que deu uma levantada. Foi bem repercutido ali o BBB do Davi. Certo. Muito mais que o 22 e o 23. Isso a gente não pode negar. Talvez seja o que você tinha falado no elenco do elenco. Então eu acho que Foi o souberam. primeiro que eles fizeram essa mistura, né? Que entrou ali Vanessa Camargo, entrou aí algumas pessoas que eram conhecidas. E até os anônimos também, a questão de anônimos. Eram muitos regionais, sabe? Assim, pegaram pessoas que eram a cara do Brasil. Eu acho que é o que faltou nessa edição. E aí o BBB 25 não decolou. O que vocês acham que aconteceu? Eu fiquei muito decepcionado, sendo bem honesto. Quando eles apresentaram os participantes, eu me apaixonei por todos. Tinha aquelas duas irmãs, que agora não me vem o nome delas, que Camila e faziam Tamires. Isso. mesmo. Cara, eu fiquei apaixonado por elas. Falei, meu Deus, quero elas pra minha vida. E aí, cara, foi rolando o jogo e eu fui me decepcionando. Todo mundo com muito medo de se posicionar. Eu acho que talvez essa questão, novamente, assim, o Davi Brito, querendo ou não, o que aconteceu? Uma polarização novamente das pessoas saindo canceladas e eles entraram novamente com medo de se posicionar, sabe? Então me deu uma decepcionada. Achei que o elenco em si do camarote esperava mais, tá? Nível fama mesmo, assim. Reduziram, né? Na verdade. Reduziram, parecia que tava com... Mas ali da galera que foi meio considerada, a Graciane Só a e Graciane a Dani Hipólito. E O Diego, o irmão, Diego. o Diogo e a Vitória Estrada. Verdade. Só, realmente. É porque assim. eles reduziram, né? Mas aí o que o Paulo camarote. falou tem sentido. Por exemplo, vamos comparar Vanessa Camargo. Vanessa Camargo, gente. Poxa, É a maior olha, né? camarote que já Não diminuindo ninguém, mas em questão de fama, Sim. né? De trabalho artístico, Vanessa Camargo. Vanessa Vanessa Camargo não. A Vanessa Camargo, ela não traz só o nome dela, ela traz o nome do pai, ela traz o nome do tio, da Zilu. Exatamente. Entendeu? Ela traz, né? Sim, uma Poxa, bagagem. Exatamente, entendeu? E aí a gente colocou lá a Graciane, Belo, só que já tinham até separado, se eu não me engano. Sim. Já estavam separados. A Dani Hipólito, ok, que inclusive até fez Power Couple, né? Achei até, admirei eles levarem, Sim. né? Como que vocês enxergam É essa verdade bem lembrada aqui? Como que vocês enxergaram isso de, tipo, pela primeira vez, a Globo Saída levar do um Boninho. ex-participante... Foi a saída do Boninho. Boninho, pra mim. Saída do Boninho, mas eu acho que ela não foi a primeira, porque o Nicásio já tinha feito um reality no Netflix, que se eu não me engano é Queer Eye. Se Então, bem ele que foi se a gente for primeiro. levar por esse caminho, a gente pode ver que assim, pô, eles contrataram a Jojo pra comentar Big Brother. Já estavam mudando ali a Jojo cabeça. era uma cara formada da Fazenda. Foi a Uhum. melhor Fazenda. Não vou falar a melhor, mas dos últimos tempos foi a Uhum, melhor. Né? concordo. Foi a que explodiu. Tipo assim, por exemplo, eu acredito que assim, a Globo ela tem um formato que, pra ela levar uma pessoa que é a cara de uma outra emissora, pra eles eu acho que é bem difícil. Eu acho Sabe? também. Porque a Globo não precisa de ninguém, digamos assim. E talvez a Dani Hipólito, aqui defendendo ela, eu acho que também a Dani Hipólito nem foi por conta da bagagem, porque não foi só Power Couple que ela fez, ela já havia feito outros realities, ela tinha feito da Dance, dança, o Mendes Dance Japão, Brasil, né? Isso, ela fez o Mendes Japão, Nem ela sabia. tinha feito uma Band, que é o nome em inglês, aí eu não vou saber falar aqui, ela já tinha feito uns 5 reality, a Dani. Uhum. Eu acredito que a Dani foi mais pela figura mesmo, de tipo assim, ela ser uma medalhista olímpica, ela tava com o irmão Sim. dela e tudo mais. Porém, a gente já sabia que a Dani não ia entregar nada.
Mas eu esperava do Diego e eu acho que ele entregou. Você eu acha que o acho. Diego ali cumpriu o papel? Ele me surpreendeu, assim, de verdade, porque eu conhecia pouquíssimo do Diego daqui de fora. Sim. A gente tinha tido um encontro antes dele entrar no BBB, lá no Rio. E, cara, a gente mal conversou, ele super quieto. Falei, cara, ele não vai entregar nada. Colocaram um gay cheio de personalidade que não vai entregar nada. E ele me surpreendeu, de verdade, sendo ali aquele vilão carismático que a gente gosta de assistir. E eu acho que depois, quando separaram, né, as Sim. duplas em algum duplas. momento, eu acho que aí sim a Dani, né, caiu ali realmente no esquecimento. Só que quando eles estavam juntos, dava aquele contraponto legal, né? Então, eu acho que eles trouxeram não só pela bagagem, mas porque, ó, o Diego tá cheio de personalidade, né? É o Sim. vilão carismático. Vamos colocar a Dani pra equilibrar essa dupla, porque não tem como colocar duas pessoas explosivas, Sim. É né? verdade. Esse camarote reduziu e aí eu não sei qual foi a intenção, porque, querendo ou não, vou defender. Eu achei bons nomes, sim. Sabe, tinha os protagonistas de novela, Vitório, Diogo, Graciano e os irmãos Hipólitos. Mas eu acho que poderia mais. Em comparação, que nem você disse, em comparação não teve um nome, tipo, por exemplo, Vanessa Camargo, porque ninguém imaginava. E Vanessa, principalmente pra uma comunidade LGBT, a Vanessa é um ícone, porque a Sim. Vanessa sempre esteve à frente do tempo. Então, tipo assim, cara, era a Vanessa Camargo no Big Brother. Tinha esse Entendeu, lúdico. poxa? Então, tipo assim, pra uma próxima edição, o que a gente esperaria? Uma Ó, Sandy? posso até colocar também junto com ela a Yasmin Brunet. Uhum. Sabe? Sim. Tipo assim, não tava num nível baixo, sabe? Poxa, realmente a Yasmin Brunet, ela traz a mãe, aí traz o surfista, o Medina. Medina. E Sabe? ela veio Querendo com ou uma não? rivalidade com a Vanessa, só que chega lá, elas fazem as pazes. Pois é. A Vanessa Lopes, Ah, verdade. Ela gente, tinha uma qual é o treta. nome? Não podemos Vale. esquecer do Tiaguinho. Do Rodriguinho. 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 Thiaguinho foi? Rodriguinho, né? Querendo, poxa, outro que, pô, a gente não pode Gigante. falar aqui, né? É um hitmaker. Não, sim. Entendeu? Foi um grupo que explodiu e não morreu, existe até hoje. Uhum. Sabe? Então, assim, Concordo. poxa, Vanessa Camargo, Yasmin Brunet, Rodriguinho. Carol Conká, gente. Pouca já foi pro BBB. Pô, Ai, Carol é uma Conká. Pouca. Não, por exemplo, hoje, se a gente pensar assim, em artistas pop femininas, a Pouca talvez esteja no top 5, cara. É. Assim, Total. no que tá no top of mind ali. É. Então eu acho que foram nomes muito bons. Eu acho que chegou nesse, deram uma derrapadazinha. Precisava pelo menos um ali. Teve o Bem Bin Laden, grande. né? Também na edição delas, que também acho que. Foi Por exemplo, fraco. da outra foi o MC Guimê. E tem eu uma acho que polêmica tem. que o Guimê vai pra fazenda. Vocês viram Ah, isso? é? Que saiu Então, recentemente. tá saindo aí Guimê, tem outros nomes aí, né? Que estão. Não sei se você quer falar agora. Não, quer vamos falar da de Globo. nomes. Vamos tocar na Fazenda, que a Fazenda aí tá em vista. Eu vi que saiu o nome Tá do chegando. Guimê. É o Rafael Cardoso. Rafael, O Rafa Cardoso. tem probabilidade, eu acho. Também acho. Sabe quem é o Rafael Sei, Cardoso, o ator? ator. Eu acho, porque É o que assim. fez a harmonização recentemente, É né? morta, sim. Ultimamente, o Rafa, ele tem protagonizado aí polêmicas, né? De uns anos pra cá, briga, ele confessou que ele tinha, acho, que, compulsão por sexo, alguma coisa Sim. assim, né? Tinha vício, alguma coisa assim. Então imagina, ele E- confinado. E assim, Muitas confusões. outras confusões. Muitas Só que você confusões. viu que ele deu uma entrevista e ele contou bastante coisa, ele confessou Um muita domingo coisa. espetacular, não foi? Exatamente, o Cabrini com aquele Sim. talento de arrancar tudo da pessoa, arrancou muita coisa do Rafa. Tinha uma entrevista, assim, realmente espetacular, sabe? E, assim, seria um nome que eu acho que vai trazer um público pra Fazenda. Se ele Vai eu trazer, acho. mas será que também não será uma pessoa? Porque eu tenho essa visão. Que também se ele entrar. E de verdade, eu já cravo aqui que eu acho que ele ganha. É, né? Você acha? Eu acho. É. Dependendo da configuração, sabe por quê? Porque eu acho que ele vai entrar com aquele papel de limpar a imagem. E ele é uma pessoa que esteve muitos anos na casa de todos os brasileiros nas novelas. Ele fez muito protagonista acho. na Rede Globo. Então, o que eu acho, gente? O que o público vai pensar? Cara, se arrependeu do que fez, vamos dar uma oportunidade. Aquele lance de dar uma oportunidade, que a gente já viu o que aconteceu. Então, eu acho que se o Rafa, ou até o próprio Guimê, eu acho que seria até uma boa estratégia de imagem o Guimê entrar num novo reality show. E ainda também cravo que se o Guimê entrar dependendo da configuração, eu acho que o Guimê ganha. Mas eu vou falar com vocês o seguinte. O que você tá falando do Rafa, eu achava do Sidney Sampaio. Mas o Sidney não tinha polêmica. Assim, ele tinha tentado se suicidar, lembra? Caiu de um terceiro andar lá no Sim. Rio de Janeiro e tava com muita depressão e tal. Eu acho que, assim, ele também protagonizou algumas novelas na Sim. Globo, né? O pessoal conhecia ele da Globo, depois ele foi pra Record, fez outras novelas na Record, virou um personagem emblemático. Sim. E, assim, dentro dessa última edição da Fazenda, eu acho que ele era um personagem que talvez entrou com favoritismo.
Uhum. Sabe? Por ser conhecido, por ser um galã. Só que aí foi percorrendo um caminho que... É que Entendeu? pro Sidney, eu acho que faltou uma gana ali na Fazenda, sabe? Ele tinha medo de se posicionar, eu acho. E ele mirou muito no Sasha. Não sei se vocês perceberam. Tinha época que tipo, assim, Sim. não tinha tanto... A não ser que eram coisas que a gente não via. É que tem isso também, né? A galera Tem reclama isso muito E também disso. eu acho, sabe o que aconteceu também com o Sidney? Eu acho que o Sidney também poupou muito esse lance da carreira. Acho que foi você que falou, né? De pensar em carreira. Com certeza, Eu acho que o com Sidney certeza. poupou muito nessa questão de tipo, meu, não vou Me queimar, me você queimar isso por É. conta de carreira. Porque, cara, ele realmente tinha uma carreira muito É. consolidada. Ele tava na casa de muitas Sim. pessoas. E assim, voltando Pros nomes, pro Rafael. Pro Rafael, eu acho que se ele entrar, eu acho que vai ser uma narrativa muito próximo da primeira do Dado Dolabella. Que é aquela questão lá, realmente eu tive todos esses Do bad problemas, eu boy. sou bad boy, tive todos esses problemas, mas vou entrar aqui sendo bonzinho, injustiçado, e eu acho que vai dar certo. Então, eu também concordo que se ele entrar, ele ganha. Seria, mas o Dado também é um pouco marrento na Fazenda. Eu lembro dele discutindo até com o Brito, gente, adoro. Mas discutindo eu com- acho que o Rafa vai ser também. Desse jeito. É, né? Eu acho que pelo ele menos, não- pelo menos do que a gente conhece dele aqui fora, ele tem uma personalidade que, assim, Eu acho que ele acho. não vai abaixar a cabeça, né? Acho que ele vai. Ainda mais sabendo que é um caminho, Sim. né? Que, tipo, Uhum. vale 2 milhões de reais, e não só por isso, né? Tipo, são 3 meses confinados. Então, assim, nem tudo é televisionado. Então, acho que ele vai seguir Tem mais nomes. Posicionamento. Recentemente, Camila Loures deu uma declaração. Camila Loures. Camila Então, eu Loures. estou achando que vai, porque pra ela falar abertamente assim que ela aceitaria pra fazer, né? Porque muito tempo ela vendeu a narrativa de que o sonho dela era participar do Big Brother. Então ela E aí bateu não ali deu na porta do Big certo. Brother, ali uns 5 anos não deu certo, e agora ela imprimiu essa identidade de tipo, se vier a Fazenda eu topo. Mas o que tá acontecendo? Mas o que tá acontecendo? Assim, é uma pergunta mesmo, assim, porque, cara, eu não consigo enxergar Tu um não consegue? porquê dela querer. Cara, não consigo. A não ser que ela tenha um lado muito legal e muito humano e muito foda pra mostrar, que eu não sei se existe realmente. Pode Tem ser pessoas que que sim. vão que você imagina assim, pra que foi, Pra né? quê, Por que cara? foi? Mas será que não é o lance de tipo, cara, eu trabalho com internet, mas quando você imprime aquela identidade, talvez você que trabalha com televisão e você que já foi pra reality, quando você tá numa TV aberta, mesmo você sendo um influenciador que tem milhões, eu não sei quantos milhões a Camila tem, mas digamos que ela tem 30 milhões de seguidores juntando todas as redes sociais. Ela é conhecida na internet, mas quando você vai pra uma televisão, você não passa um ar de mais de credibilidade, de que, tipo, realmente estou na televisão, as pessoas estão me vendo? Mas será que um reality é o ideal pra isso? Essa é a questão. Mas Eu a vou falar Camila- uma coisa pra vocês, Sim. desculpa. Não, pode falar. Eu lembrei agora, sabe de quem? Deolane Bezerra. Uhum. Por exemplo, assim, se você for colocar em questão de dinheiro, Deolane não precisava de dinheiro. Mas ela fala Sabe? disso, que ela precisava da televisão pra agregar Então. valor. Então, só que aí que tá, gente. Por exemplo, ela foi e ela saiu de lá numa situação que, assim, era, na minha opinião, tá? Seria melhor ela não ter ido. Exato. Porque ela tinha milhões de seguidores já, não foi a televisão que deu, sabe? Tipo assim, as pessoas conheciam a Deolane justamente né, pela morte Sim. do MC Kevin, enfim, outras coisas, né? Mas assim, ela era uma influenciadora muito querida e ninguém conhecia esse lado dela que conheceram na Fazenda. Mas será que não deveria ter ido? Acho que é justamente esse ponto, assim. Ela ficou muito conhecida na televisão por pessoas que não conheciam da internet. Sim, só que aí. Que não conheciam Só que aí, Kevin. Apolo, o que você prefere? Tipo assim, você prefere conseguir mais fama, mas de uma forma negativa? Uhum, nesse mundo. eu Sabe? Mas é que respondo talvez eu acho que ela nem imaginava que seria uma fama. O que tava acontecendo ali na Fazenda era negativa pra ela. Porque eu acho que o que ela tava fazendo na Fazenda, ela tava fazendo ela. O que ela faria aqui fora. Eu acho. Tanto é que os posicionamentos dela mostraram que ela não se arrepende de nada que aconteceu na Fazenda. Nada, Eu acho que ela não esperava a configuração do jogo, de repente. Ela Talvez. esperava. Talvez. Eu acho que, na verdade mesmo, ali na Fazenda da Deolane, eu acho que ela tomou uma atitude muito precipitada. Tanto ela quanto as irmãs aqui fora. Porque tudo bem. Você acha- Ai, a Babi venceu a roça falsa. Cara, era uma roça falsa. Mas você acha que viraria o jogo? Ela ia conseguir até o final? Se fosse uma final, amigo, eu acho que seria bem disputado. É uma dúvida que eu tenho. Uhum. Se fosse Babi e Deolane, seria finais, assim, tipo assim, uma final do Histórica, século. né? Tipo assim, uma Bárbara Evans e a Furacão do CPI. Uhum. Entendeu? Seria uma Vamos final falar disso, que inclusive. marcaria. É Oi? verdade. Vamos falar disso, dessa Não. fazenda icônica que eu amo. A minha fazenda favorita é essa, tá? essa. Sério? Eu Será que- sei todos os memes, eu me comunico assim com os meus amigos, Então, então... Apolo, depois que terminar aqui os vidros e o Ah. fogão. Gente, você sabe que essa semana eu gravei com a Rita Cadillac. Jura? E a Eu odeia.
Eu sei, eu sou sobrinha da Rita. A A Rita- Rita me adotou, assim, tudo sobre a A Rita. Rita, ela saiu dessa fazenda traumatizada. Eu gosto do quando ela frita o bife e a galera reclama que o bife tá duro e ela começa a chorar. tadinha. Eu amo essa cena. Eu Não, amo. é E ela- engraçado. a pintada de palhaço é na outra, né? É na nova chance. é, É na nova é, chance. é. E é engraçado que ela fala assim, ela contando, acredito que você já conhece essa parte, Sim. ela fala que ela saiu de lá traumatizada, ela ouvia a Lu, ela na casa dela ouvia a Lu falando que ia matar ela e tudo mais. E aí, ela falou que ela foi levar a cachorrinha dela, acho que no veterinário, não sei, aí ligaram pra ela e falaram, Rita, você quer ir pra fazenda nova chance? Quero. E ela falou que ela respondeu sem pensar. Meu, de repente, tava ela lá dentro da fazenda, enfrentando outros adversários, sei lá, muito mais malucos. Porque foi a nova chance, ia pegar gente. Foi, acho que nessa onda que eles começaram a pegar Foi. Big Brother, Masterchef e tudo mais, né? E aí ela, tipo, tava dentro ali de um lugar que ela nunca mais se imaginou estar na vida dela. Mas ela ama a Fazenda 9. Ela tem um A carinho, 9? porque ela voltou de, acho que umas 3, 4 roças. Ah, Ela ela soube, ficou bastante tempo. ela ficou 5 dias afinal. Ela soube contar uma outra história, porque na verdade, eu acho que ela se sente muito injustiçada pela Fazenda 6. Eu acho que também era por conta de ser um pessoal mais jovem, Uhum. sabe? Assim, e não botava ali uma credibilidade nela e tudo mais. Aí teve a questão dos desentendimentos com a Lu e tudo mais. Mas eu acho que também o que pegou muito era também a questão ali da André Surak, que eu não sei se. Ah, pode contar, né? Se ela já contou, quem sou eu? Se eu não posso contar isso. Mas ela tinha o que acontece? Ela tinha uma santinha. E aí a Andressa fez alguma coisa, falando assim, colocando em xeque ali a religião dela. Então ela ficou muito sensibilizada na Fazenda 6. A Dava pra gente ver. ama a Fazenda 6 por Sim. conta dos memes e tudo mais. Mas a Rita odeia. Agora, gente, eu quero que vocês analisem comigo. Poxa, olha o elenco da Fazenda 6. Rita Cadillac, Yudi, André Surak, a Furacão da CPI, Mulher Bárbara Evans. Filé, Gente, o que a gente mais Marcos sabe? Oliver, Marcos olha Oliver. isso, Mas sabe o que então. acontece? Olha o Era elenco. pessoas icônico. que não tinha pudor. Tava ali na mídia. Então, será que não é isso que tá Amarecia. faltando, Tá amigo? faltando. É, onde eu Mais quero chegar, pessoas Paulo. sem pudor. Porque eu acho que a galera bota pra... Pode falar a palavra? Pode. Bota pra fuder aqui fora, exibe a xereca, exibe tudo. E aí chega lá dentro, cara, e... Ai, não Não posso, pode. e não faço. E minha carreira, que carreira, amor? Você fez um escândalo aqui fora. Sheila Carvalho E tava tem nessa medo de- fazenda dela. Sabe? Né? Então, cara, essa fazenda, por que eu acho ela tão maravilhosa e icônica e foda? Porque era muita gente a fim de fazer acontecer. Sabe? Por exemplo, quem tinha que ter medo ali naquela fazenda era o Yudi, que tinha uma vida Não é? inteira de carreira. Pois é. lá no A SBT. Sheila. A Sheila Carvalho. A própria Andressa, assim, já tava há muito tempo aqui na mídia e falou, cara, essa é a minha chance, assim. Então, é isso que tá precisando, sabe? Ficar pegando o nome porque a pessoa tem seguidor ou porque tá numa polêmica. Cara, não. Bota pessoas que não tem medo de se comprometer, que não tem nada a perder, sabe? Assim, que não tem medo que realmente tá usando o programa pra estourar a carreira, não pra... Eu acho que até a Fazenda Nova Chance tinha essa questão do pudor, de pessoa não ter. Não, a Fazenda Chance ainda teve a Nicole que saiu na primeira semana, então eu acho que começou esse boom das pessoas ficarem preocupadas com imagem. Preocupado. Mas se a gente pegar na Fazenda 8, que era ali da Mara pra baixo, as pessoas não tinham isso Não do tinham. pudor. Não A própria tinha. Mara mesmo, gente. A Mara fez xixi no meio do mato. Gente, incrível. Gratuitamente. A galera pedindo pra ela sair. O impeachment da Mara. impeachment de Mara Maravilha. Eu não sei se vocês lembram dessa cena, os próprios participantes, quando ela saiu, quebraram toda a cama dela, jogaram as coisas. Gente. Quando ela entrou, quem fez isso? Ninguém, todo mundo. Surreal, Não, a Kelina cara. morrendo de medo. Aí a Kelina vai no povo. Gente, ela tá querendo falar comigo. O que eu faço? Você fala, Cara, sensacional. muito Tá vendo? bom. É, poxa. É isso que a gente tá precisando Entendeu? em reality, Exatamente. gente. Tá tudo muito roteirizado. Pra mim, reality deixou de ser reality. Essa Você acha que as pessoas ponto. realmente estão indo meio que programadas, brifadas? Com certeza. E eu acho que a gente já percebe, aí, falando como participante, muitas vezes na seletiva a gente já percebe o que esperam da gente. Por quê? Vou dar o meu caso, tá? Na minha primeira participação, foi lá no De Férias Caribe, eles gostaram muito que eu era muito justiceiro, comprava a briga dos outros. E acabei me destacando por ser essa pessoa que vai e briga e resolve e vai. Quando eu cheguei na seletiva, ali no convite pra voltar pro De Férias, pra diretoria, foram esses pontos que ressaltaram. Então, o que ficou preso na minha cabeça? Cara, o que eles querem de mim é que eu seja o barraqueiro, o justiceiro. E, cara, podia ser que nessa outra narrativa não funcionasse, não encaixasse, ou deixasse de ser eu
pra cumprir ali o que esperavam de mim. Então acho que sim, não de férias, acho que de forma geral tá tudo muito roteirizado, tá tudo muitas pessoas, eu devo fazer isso, eu devo me juntar com tal pessoa. E eu acho que as pessoas esquecem de viver, eu acho que as pessoas esquecem que a gente treta e depois a gente faz a amizade de novo. A gente, por exemplo, a Andressa e a Furacão da CPI, elas eram amigas, aí brigaram, aí se resolveram. Então assim, eu acho que é isso que faz um reality ser reality, real, sabe? O resto tá tudo muito padronizado. Essa é a minha opinião. Pode me julgar. A Fazenda 6 tem muito disso, assim, se a gente for parar pra pensar, que eram 3 protagonistas, a gente não pode negar isso. Era a Andressa, a Denise e a Bárbara. Ao mesmo tempo que elas eram amigas, eram inimigas. Porque tinha um tempo que a Denise estava sendo amiga da Bárbara, mas depois eram inimigas, e aí a Bárbara se juntava com a Andressa. Enfim, todas elas brigavam entre si. Tinha as coadjuvantes, que eram tipo as amigas, então tinha a Mulher Filé, tinha o Lu, tinha a Gominho. Tipo, tinha assim uma galera. Aí a Bárbara teve com aquele cantor, esqueci o nome dele. Com o Matheus, né? Tiveram ali um trelelê. É modelo? Modelo, DJ, enfim. Tiveram um trelelê. É gostoso tatuado. Ex da Bolina. Ele tentava defender, ex da Bolina, ele tentava defender um pouco ela, mas também não conseguia, né? Porque ela tinha um momento que ela tinha que ir lá pra Baia, sei lá, com a André Surak. E ela ia morrendo de medo. Sabe o que era bom? Que a André Surak também tava. Não, a André Surak era ótima em prova. Muito porque bom, eles colocaram. A Andressa ia pra roça, mas a Andressa ia lá e conseguia vencer a voltava prova. como fazendeira. Eu adorava isso, porque isso atiçava mais ainda. Falando de fazenda, né, amiga? É verdade. Esse estilo country Olha já mirando numa fazenda? Não, mirando não, só achei que combinava com o look, mas Você tem perfil de fazenda, Você acha que eu ia brigar muito lá dentro? Eu acho. Você acha? Eu acho que eu ia sair na primeira semana. Não, acho que não. Não, acho que ia durar um tempinho. Ia durar. Não, eu acho que... eu sempre falo isso para as pessoas. Ir pra fazenda, eu vou trilhar os caminhos das pedras. Tem que ir focado no prêmio. No prêmio? Sabe? Não prometer. Eu acho que quando uma pessoa vai ali fazer uma entrevista no cast, sempre que converso com pessoas, até que com pessoas que já participaram, ou com pessoas que pretendem participar, e eu posso aconselhar isso com essas visões que eu tenho, eu falo, cara, não promete nada pra produção. Porque às vezes você vai lá e promete, fala, eu vou fazer acontecer. Isso não acontece. Concordo. Você fica planta, fica feio pra você. Exatamente. Você fica uma vaga desperdiçada. Então, pra você, cara, seja real. Sabe? Fala como você é, sua personalidade. E foca no prêmio. Porque eu sei o que eles gostam, a Carelli e companhia, eles gostam disso. O objetivo da Fazenda em si, de todos os realities, não só. O de férias não tem prêmio. Mas realities que tem prêmio, Big Brother, Fazenda. O objetivo é um prêmio milionário. Prêmio, gente, então 3 você milhões. tem que focar aí no prêmio. Cara, você vai aparecer, se vai ganhar seguidor. Cara, isso você tem que pensar no pós. Porque muita gente tem ido pra reality pensando no pós e deixa de viver o reality em si. E é uma grande oportunidade, né, gente? É uma Demais. grande oportunidade. Não só de você se tornar um milionário, mas de você iniciar uma carreira também. Né? De você ficar conhecido. A gente tava comentando aqui sobre a Fazenda da Deolane, por exemplo. A Babi, ela não tinha no começo ela não tinha a mínima chance de ser vencedora. Total. Sabe, assim, era uma personalidade nula. Sabe assim, lógico, ex-Paquita, Tanto fez é que novela, se ela tudo bem, tivesse mas ido pra assim, alguma roça no começo, eu acho que até ela teria seria, passado. Eu acho. Na minha opinião, entrou a Deolane, pra mim ela já entrou vencedora. Minha opinião, ela entrou vencedora, eu achei que ela venceria. Depois eu vi que o prêmio começou a ir pra Débora. Talvez. Você acha que passou pela mão da Débora o prêmio? Acho. Não acho que tenha passado, amigo, mas eu acho que a Débora se mostrou bem. Houve tentativa. Sabe, porque eu acredito porque assim, quando o público começou a deixar de gostar da Deolane, eu acho que pra quem que eles teriam que... Quem aparecia era ela e Débora, os primeiros embates. Sabe? Então, tipo assim, vamos supor, tem 2 no ringue, eu torço pra uma ou pra outra, entendeu? Então, se eu sou Deolane, eu sou Deolane, mas se eu não sou Deolane, eu vou ter que ser Débora. Sabe? Então, eu acho que ela teve ali. Só que ela foi se perdendo também. A gente via que ela não queria jogar em grupo, e ela queria, sabe, fazer do jeito dela, e ela discutia com o pessoal do próprio grupo mas dela. Mas de repente correndo atrás dessa narrativa da pobre sofrida sem ninguém, né? Também, porque ela começou, por exemplo, ela ia de rosinha, lembra? Pras roças, ela já usava isso. Ai, olha, estão me criticando porque eu tô de rosinha, estão me criticando. Mas, gente... É que eu acho também a Bárbara, ela pegou o time certo ali da parada, sabe? De tipo, cara, se tem a Débora que tá peitando, eu vou peitar também. E pagou pra ver, e deu certo. E deu certo. Porque eu acho que quando você, assim, o risco, gente, de bater de frente com uma Deolane é muito grande. Muito grande. E até São porque o que números aconteceu muito também, grandes. a minha opinião sobre a Bárbara também, o que acontece? O que aconteceu com a Bárbara? Eu acho que gerou identificação.
que é aquela questão do cast. Então a Bárbara vinha de uma coisa, tipo assim, a ex-Paquita, que foi ser atriz, então ela também tava imprimida no consciente das pessoas. Então, tipo assim, vou dar um prêmio pra Débora, que vive pulando de reality por reality, ou pra Babi, que construiu uma carreira e tá peitando a Deolane. Ou pra Deolane que não precisa do que não dinheiro. precisa do talvez. dinheiro. Entendeu? Então acho que ali acabou indo, porque também eu acho que o público, eu acho que a Bia não tinha força mesmo de ser campeã. Também acho que não. Acho que a Bia não Acho que tinha não, força. Também, ela ganhou depois. Não tinha força, uma mas eu ainda mas- paro naquela tecla que eu falei anteriormente. Eu acho que se fosse uma final Babi, Irã e Deolane, por exemplo, eu acho que talvez a Deolane venceria. E aí eu não posso afirmar porque fica a dúvida, né? Porque acabou e se precipitou. Mas você falou uma coisa que tem muito sentido, viu? De repente seria uma roça histórica e de repente Deolane ganharia, porque, olha, quem é time Deolane é time Sabe Deolane. por até quê? o fim. Porque Eu quando também a gente- acho. Acertos. Exatamente. Porque eu acho que quando tem essas finais, de finais que tem embates, eu acho que é aí que o povo vota mesmo. Uhum. Porque uma roça ou outra, tipo assim, vou lá, tô torcendo pra pessoa. E a pessoa foi pra uma roça. Aí votei, a pessoa voltou. Aí a pessoa vai pra uma segunda roça. De novo, eu vou ficar votando se a pessoa vai. Aí volta lá. Aí 3 roças. Vai perder no fôlego. Então, quando tem uma final assim, que é bem disputada mesmo, o público bota força ali. Pode ser. Eu acho que, inclusive, a direção busca por isso, né? Eu acho que os embates, eu acho que desde quando a gente teve aquele paredão da Manu com o Prior, Sim. que a gente viu que rivalidade, que eles viram ali que rivalidade, cara, é isso. É isso que vai trazer números pro reality. Então eles buscam, de repente, ali, né, criar enredos. E eu acho direcionados que. pra Não, isso. e eu acho que é isso que o público gosta de ver também, a incerteza. Porque essa questão também de paredão, roça, e a gente já tem certeza que a pessoa vai voltar, fica muito chato. É claro que é ótimo a gente ter um favorito que vote com 90%. Mas, Sim. gente, vamos deixar isso pra final? Porque eu gosto daquele frio na barriga de, tipo assim, o Total. disputado. Foi o que entregou o Big Brother. O Big Brother teve vários paredões nessa última edição que tava ali bem concorrido. Só que se a gente pegar em número de votos, não teve tantos votantes assim. É porque é ruim contra ruim, amigo. É incerto, entendeu? Não, então, mas- assim, mas, se eu não gosto de amigo- alguém, não gosta de alguém, quem vai Ai, ser? mas, gente, assim, querendo ou não, assim, pra quem acompanha reality, foi meio que histórico essa edição Foi, ali em foi, questão de foi. número de, tipo, por exemplo, um paredão sai a Aline. Então, tipo, o jogo pra Renata e pra Eva tão ganho. Aí no Nossa. próximo a Eva sai. Como Sim. assim? O que aconteceu? Então, só que você não acha que nesse sentido, quando a gente tá jogando baixo ali, né, na incerteza e jogando baixo na questão do favoritismo, a gente não acaba com ganhadores como a dessa última edição do Big Brother? Por exemplo, nem... É uma polêmica eu que a até gente também esqueci. pode discutir. Porque o Big Brother traz a questão, é um mecanismo. Não sei opinar, mas tipo assim, eles fazem a média, né? Uhum. Aí é o voto por CPF e o voto de torcida. Ficou controverso uma final, porque por voto por CPF, o único, que é cada pessoa que votou, o Guilherme seria o campeão. Uhum. Mas por voto de torcida, a Renata teve mais voto. E agora, quem é o campeão? Então, mas eu não lembro dos dois, por exemplo. Essa é a questão, você entendeu? Então, assim, e eu assisti. Só que assim, eu assisti até um ponto que eu falei, cara, não tem mais graça. Porque não tem ninguém que me prenda aqui, você entendeu? Acho que é esse ponto que eu tô querendo chegar. Sim. Eu concordo com você, essa questão do voto, enfim, tem um certo sentido por questão do Arthur, né, que acho que todo mundo, não é segredo pra ninguém, que eram usados muitos robôs de votação, e aí, pra tentar se blindar... Fale do- por você, Não, tá? Eu não sei de não me nada. processem, mas o que dizem é que eram, Padaria. que eram usados muitos robôs, né, pra votar em massa. Então, assim, isso é possível. Essa é a questão. Não sei se foi o caso dele, só que pra tentar se blindar disso, a Globo veio com essa estratégia. Só que eu acho que isso leva também, é uma das coisas que contribui pra um jogo lá embaixo, entendeu? Sem emoção. Como que você vê esse mecanismo? Ó, eu acredito assim, eu concordo com o Apollo, porque às vezes você não. A pessoa tá ali dentro, dependendo do que a gente tava conversando nos bastidores, dependendo da assessoria que ela tem aqui fora, ela vai precisar mesmo de correr pelo lado B. Entendeu? Que é errado, sabe? Esse Uhum. negócio de robô e tudo mais, né? Só que eu acho que por mais que a Globo tentou deixar mais esclarecido a situação dos votos, eu acho que foi pior pro programa. Sabe, porque você vê realmente que deu uma caída, sabe assim, tanto em questão de votos, Sim. sabe assim, acho que eles tiveram que esclarecer uma nudez que acabou mostrando que eles não estão tão
Tanto é Sabe? que eu converso muito. Não converso muito, não. Tenho um certo contato com a Camila. Você falou das irmãs, que eram as transistas. E a Camila era uma das pessoas que eu torcia. E há um Sim. mito de que, tipo assim, ai, a Camila saiu rejeitada. Porque por percentual, a Camila saiu com 94%, se eu não me engano. Foi na casa dos 90%. E, nossa, ela foi a rejeitada desse BBB. Só calma. Só que eu parei pra fazer uma conta e ela não foi rejeitada. Porque no paredão dela, agora eu não vou saber os números de fato. No paredão dela, ela recebeu, por exemplo, acho que 20 milhões de votos. E no paredão seguinte, que o Diogo saiu, não sei se foi o seguinte ou o anterior, que o Diogo tinha saído antes dela, o Diogo recebeu mais de 40 milhões de votos. Ou seja, se a gente for contar por número de votos, o Diogo foi mais rejeitado que ela. Só que no percentual imprime uma identidade de que a Camila foi rejeitada, sendo que não foi. Eu acho que isso, talvez a gente até traga uma questão de uma pauta social. Eu acho que, e aí vindo de Carol Sim. com K, eu acho que sempre os números vão pesar pra uma mulher preta. Esse é o ponto. Mas assim, eu não, por exemplo, eu assisti o jogo. Eu não acho que a Camila, não, que ela errou. Eu só acho que a Camila errou na briga com a Vitória. Gente, eu posso... Porque amigo, pra mim ela foi jogadora, Camila. eu posso ser, provavelmente vou ser linchado, tá? Só que eu não acho que a Carol Conká cometeu erros tão brutais Amigo, quanto... eu torcia pra Carol com K, só não saiu com 100% porque eu fiquei Sabe? votando pra outra pessoa. Então, esse é o ponto, assim, sabe? Você falou, acho que a Camila não errou também. Não acho que tenha sido tão pesado. Só que essa é a questão. Uma mulher preta errar num reality show, e aí eu falo pela Lumena, Sim. que gravou comigo a última no O diretoria. Não falo por ela, mas falo pelo Sim. que eu vi, né? Cara, uma mulher preta errar em rede nacional, mesmo que o erro seja mínimo, não bate do outro lado do público da mesma forma que um homem branco errando, ou um homem gay Sim. branco errando. Então, a gente tem que entender, público é 2 pesos e 2 medidas. E eu concordo, Camila Mas- não errou tanto. Concordo. Até mesmo em referente a Carol Conká, ok. Só que eu acredito que assim, a edição do programa, ela conta muito. Você acha que pra- tendencia? Sabe? Porque assim, o povo, ninguém viu 24 horas o que aconteceu. Uhum. Entendeu? Tipo assim, por exemplo, tudo tem um contexto. Só que o contexto todo vai pro ar? Não vai. Não vai. Não, e Sabe, outra você coisa. vê editado. E outra coisa também, que ficou um pouco escancarada aí na última edição. A questão da Camila e da Tamires. Ali, quando teve aquela dinâmica do seu Fifi, pô, todas as fofocas eram da Camila e da Tamires. Sim. Isso meio que tendenciou o público. Porque assim, por exemplo, Total. tem o Globoplay, tem o Play Plus, ok. Só que assim, quem que assiste o Globoplay 24 horas? O pai, a mãe, o irmão, né? O filho, a filha. Esse sim, né? Ok, Uma- mas... eu. Só que assim, não tem, sabe? Não é todo mundo, não é a maioria que tá ali. Até mesmo porque as pessoas não têm tempo pra isso, Sim. né, Tem gente? tempo, Então total. assim, não é a maioria que tá vendo realmente o contexto todo daquela história. Aí você vê ali uma hora, a Carol Conká falando pra ele, senta, e ele senta, Não. você só vai comer quando eu sair, sabe? Tudo mais. Ok, mas o que ele fez pra ela, sabe? Antes, o que aconteceu, O sei próprio lá. VT da Carol, assim, um dos mais icônicos é aquele, eu acho que ela pode ser a vilã. E assim, eu acho que tudo isso contribui pra narrativa de vilã. É que talvez o lance da Carol com K também, porque aí eu vou falar por mim, mas não que quebrou a minha expectativa, porque eu não esperava muito. Mas, tipo assim, quando a Carol com K é anunciada, cara, eu mesmo fui uma das pessoas que falei, meu, pintou a campeã. Por quê? Uhum. Porque ela imprimia toda uma identidade de empoderamento, por Sim. todas as lutas que ela carregava. E quando ela chegou no Big Brother, quebrou a expectativa do público. Mas, amigo, eu te faço uma pergunta. O que ela foi lá dentro que era diferente do que ela era aqui fora? Ela era debochada. Ela era mesmo. Ela batia de frente com todo mundo. Ela construiu a carreira dela falando, já que é pra tombar, tombei. É. Então, assim, o que ela foi de diferente? Que expectativa é essa? Mas sabe Entendeu? o que acontece? Ela era tudo aquilo aqui fora, mas talvez o público acompanhava ela como artista. E quando é pro 24 horas, para quem acompanhou, acho que meio que, passou do tom. Sabe? Entendi. E também o momento que as pessoas estavam vivendo de pandemia. A Maísa tinha um quadro no programa quando ela era do SBT, da banheira da Maísa, alguma coisa assim, que a Sim. pessoa ia lá e começava a responder as coisas. E uma vez eu vi uma entrevista da Carol Conká lá, e ela exatamente aquilo que você falou. Ela começou a responder as perguntas naquele tom, sabe assim, você não gostou? O problema é seu. Sabe assim, ela realmente era essa, sabe? Tipo, expectativa, ia criar outra diferente. Não, ela construiu a carreira dela Sim. nesse sentido. Só que eu acho que o pessoal abraça mais a vítima do que, sabe, tipo... Uhum. Mas também é o lance do que Apoia. eu acabei de falar. O momento, sabe por quê? Porque lá em 2021 a Carol Conká foi, detonada, 99%, recorde mundial, odiada, enfim. Perdeu muitos contratos. Fudeu psicologicamente ela e tudo mais. Mas passa-se os anos,
o público pede uma Carol Conká no reality de novo. Totalmente, é isso. Tanto é que o efeito foi que naquele Bodas lá, aquele documentário e tudo mais, ela não tinha sido chamada, não causou agenda. Tanto é que quando começou os comerciais ir pro ar, a Globo, ela foi tão pedida ali nas redes sociais, que a Globo teve que fazer um comercial à parte com ela. E colar no que já tava gravado com os demais ex-BBBs. Porque ela foi um ícone. Porque ela ficou na história, querendo ou não. Ficou. Então, até ela falou que voltaria. Eu acharia incrível ela voltar. Só que aí ela bateu o próprio recorde. Muito foda. Já Mas pensou? também pensando nessa questão da narrativa, foram muitos não quero usar essa palavra vitimismo, mas muitas vítimas de Carol Conká dentro da história. Então teve primeiro o Lucas, né? O Lucas Penteado, que é injustiçado, enfim. É que Aí depois teve a Juliette, teve mais. Mas sabe o que aconteceu na época do Lucas? É que você falou, desculpa te interromper, mas é a questão que, tipo, por exemplo, o Lucas naquele momento foi abraçado pelo público. E dentro da casa, a Juliette era amiga do Lucas. Então meio que a Juliette pegou essa herança do Lucas. E aí tudo começou Pegou carona, né? Exatamente, aí tudo começou a acontecer com a Juliette. Porque eu tenho essa opinião de que se a Juliette tivesse ido pro primeiro paredão, a Juliette Teria tinha saído. Eu concordo. Porque assim, gosto da Juliette como cantora, sabe o que ela faz? Gosto, não, pra mim passou o Big Brother. Mas a Juliette foi uma pessoa que eu não torci. Sim. Porque eu acho que a convivência com a Juliette também era difícil, tal qual com uma Carol Conká. Eu acho que do mesmo jeito que as pessoas não conseguiriam conviver com uma Carol Conká, eu acho que elas também não conseguiriam conviver com a Juliette. Com a Juliette também, ela espinhetava ali. Então eu acho que se ela não tivesse a imunidade lá da primeira semana, eu acho que ela Teria tinha ido pro rodado. paredão e teria colocado o pé na roça. E o que aconteceu também? Tudo contribuiu também pra Juliette. Os erros, talvez a expectativa que o público havia colocado na Sara. Em alguns momentos, o público comprou ali a questão do G3, que era Gil, Juliette e Sara. Só que aí depois Gil e Sara se unem contra a Juliette. Então, acabou tudo ocasionando. Até a Carla Dias, desculpa. Imagina, pode falar. Até a Carla Dias, quando entrou, eu achei que ela, de repente, tinha uma possibilidade de ser vencedora. A Carla, Carlinha. eu acho que ela tinha muito carisma. Eu acho que faria sentido também. Acho que ela perdeu quando ela volta do paredão falso Com certeza. e fica de casal com o Arthur. Patético. Tudo bem, ele é um gostoso, mas assim, é patético. Mas é mais ela entendendo a dinâmica. E eu mesmo. também, eu acho que rolou também com a Carla Dias, que tipo assim, foi uma expectativa que eu falei e tudo mais. Mas também quando ela vai pro quarto lá, eu não sei se era quarto branco, o quarto secreto lá, o quarto, enfim, do paredão falso, que ela foi. Não passaram as imagens do Arthur também, falando as coisas que ele tinha falado pra Carla. Então ela volta apaixonada. Então, tipo, tudo bem. Ela errou porque ficou com o Arthur, mas também a gente não pode colocar a culpa nela, porque também não foi passado pra ela. Quando ela colocava os cards lá pra ver o pessoal da casa, passava qualquer outra coisa menos o Arthur. Mas o público uma certa sem dó, achando que passaram. Sim. O Apollo pode até falar muito com propriedade sobre isso. Às vezes a pessoa tá dentro, ela, tipo, quem tá aqui fora tá vendo tudo que tá acontecendo. Mas a pessoa que tá lá dentro, ela tá num voo cego. Né? Tipo assim, você não sabe o que tá acontecendo ali no quarto. O que estão falando de você pelas costas? A gente tá vendo. Né? Mas você que tá lá, você tá ali jogando e de repente você tá acreditando, você tá dormindo com o inimigo, literalmente, e você tá acreditando E nele. ele tem uma outra propriedade também que eu gostaria que você falasse. Por quê? Porque vocês gravam, além de você não saber o que estão falando por detrás, vocês acompanham junto com o público, que vocês só Exatamente. acompanham quando vai para o ar. Pois é. Como que vocês administram tudo isso? O ranço, a raiva de ver tudo. Isso é uma questão porque às vezes a gente muda de lado aqui fora. E aí a gente tem que literalmente mandar a mensagem pra pessoa e falar, olha, desculpa. Ou, tipo, bloquear mesmo. Tanto que a maioria da galera, tipo assim, sai todo mundo amigo, se seguindo, todo mundo se ama. Cara, a hora que o programa vai no ar, arranca rabo. Ninguém se fala, ninguém... Por exemplo, pensando numa situação pessoal dentro desse último de férias de diretoria. Eu sabia que muita gente, a grande maioria, não gostava de mim, porque eu não... me submetia a ser o que eles queriam, que era baixar a cabeça pra quem já era grandão de reality. Então eu já sabia que a maioria não gostava de mim, só que eu não tinha ideia que tantas pessoas que eu gostava e que eu gostei, que eu me conectei de verdade, falavam mal de mim. Ou que pessoas que eu defendi lá dentro, falei, não acho que essa pessoa seja planta, não acho que essa pessoa seja... Teve uma que... Fetezeira. Não, que era não sei o que lá de jogador, que enfim. Uma das participantes que só fica namorando com jogadores, indo atrás de jogadores. Cara, quando esse assunto veio dentro da casa, eu defendi essa pessoa. Eu falei, não acho que seja.
Não acho que ela seja assim. E aí eu saio aqui fora e vejo que a pessoa, pô, me macetava, botava em mim todas as... Os rótulos. Pois é, então assim, eu acho que concordo. Falando agora, que você falou com propriedade, eu acho que lá dentro a gente, cara, não sabe mesmo o que estão falando no quarto do lado. A gente não tem a visão do público. E o problema é que aqui fora, cara, quando você vê aqui fora, às vezes você já se entregou demais, você já se doou demais, você foi amigo demais, foi leal demais, e é que você toma uma rasteira. É foda. É diferente do Power Cup, que a galera pega um copo e vai escutar. Você que o pessoal dentro do quarto tá falando. Não, isso rolava Nosso tempo também. tá acabando, mas pra falar de Power Cup, o que vocês acham do formato do Power? Você acha que ainda vinga? Porque eu, de verdade, não me despertou interesse nessa temporada de assistir. Nessa de agora. E aí, os recortes que eu vejo, estou ali numa torcida pelo Domini, mas aí quando eu falo que eu tô torcendo pelo Domini, eu sou muito Você é massacrado. criticada, sou massacrada. Por quem tá eu assistindo de entendo, verdade. não. Tá. E aí eu entendo que teve um corte lá, que teve uma briga polêmica, mas gente, eu vou lá no começo da temporada. E também o que acontece? Fui assistir essa semana o Power Cup, lá o Quebra Power, sei lá, uma dinâmica que acontece. Cara, eles estavam falando da Gretchen, que a Gretchen saiu lá no começo, eu falei, gente, estão falando. Então, não me despertou. Você tem acompanhado a Power Cup ou não? Bem pouco, a Thalira... Ó que engraçado, a Thalira, que tá lá Sim. agora no Power Couple, ela foi da produção do Meu de Férias, diretoria. legal. Olha, que legal. Ela trabalhava também Sim, ela com trabalhava isso. no Office, sim. E ela foi uma das pessoas que eu mais gostei da produção, tipo, de conexão. Ela era linda. Eu lembro que no dia, ela gravou um date, o meu com o Scarião. Sim. E ela tava lá na produção e eu falei, amiga, você tem que fazer um reality, você é muito bonita, que é isso? Então você tava E ela profetizando. entrou. É, profetizou E ela entrou nesse de agora. Eu acho que esse formato, ele já foi também, sabe? Esse formato de, ai, vamos entrar eu e meu marido, vamos entrar eu e meu... Já foi, sabe? A gente já teve com o marido, a gente já teve com a sogra, a gente já teve até com a avó. Então, assim, já foi, amor. O BBB correu atrás agora na dupla, mas eu acho que já não faz mais. Você acha que tá pegando ainda? Ó, é assim, eu gostei primeiro dos apresentadores. Eu achei Não, que isso, eles sem estão dúvidas. sensacionais. A Rafa e o Super Léo deu estão... dica. Eles são bons, eles são Nossa, bons. E eu acho que o Power carismáticos. Couple precisava disso, já que é de casal, um casal Um casal, apresentando. eu acho Então que eles eles estão escolheram arrebentando. perfeito. Não torço pelo Domini, mas eu torço por um que tá do time deles, que é o Wake. Porque assim, sabe? Eu acho que o outro grupo, eles são... O Radamés tinha feito a Fazenda, então ele entrou ingênuo na Fazenda, mas no Power Cup ele já chegou um jogador. Sabe? Ele e a mulher dele chegaram ali vacinados, e sabe? Tipo, com, Sim. né, com texto, enfim, na ponta da língua. Mas eu acho que, assim, é um formato legal, porque é diferente, sabe? De Sim. casais. Eu acho que, assim, embora eles sejam casais, o prêmio, eles significam um jogador só que aí entra a questão do elenco também. Uhum. Sabe, na minha opinião, eu acho que vai pra ladeira abaixo na escolha do elenco. Então Entendeu? a gente Tipo assim, a Gretchen, por exemplo. A Gretchen é o terceiro reality que ela faz, que ela desiste. Tipo assim, acho que ninguém queria mais ver a Gretchen, sabe? Tipo, eu gosto dela também, é uma profissional assim, né? Que tem uma carreira muito consolidada, o Brasil todo conhece. Sim. Enfim, mas só que, sabe, pro reality, poxa, por que pô a Gretchen? Eu queria ver não em reality, assim, de competição, sabe? Por incrível que pareça, o reality da vida dela é muito legal, né? Tem um reality que é os Gretchens, que Olha aí. era tipo Entendeu? os Kardashians, Eu que ela lembro. entrega tudo. É Aí, muito ó. bom de assistir. Entendeu? Não, Pare- e também fica aqui uma dica: procure o documentário da Gretchen de Itamaracá, que ela essa prefeita. Você já viu? Ai, eu adoro, porque uma que eu amo Itamaracá e eu adoro o documentário. Muito bom, é muito bom. Então, mesmo. eu acho, então, em relação ao Power Cup, assim, tô acompanhando, né? Porque eu também tenho um Sim. podcast que fala sobre reality, a gente recebe esse participante, recebi muitos ex-Power Couples lá. Eu acho que é um reality, um formato diferente, e a Record, assim, por ser uma emissora, digamos que de família, acho que tem um pouco a ver. Embora dizem que os casais entram lá casados e saem separados. Que é a Você acha maldição. que seria legal, de repente, colocarem um casal gay? Eu acho que sim. Eu acho O que cara, ele sim. disse que há a possibilidade. É por conta das provas, entendeu? Então não sei É como porque, ficaria. Ai, fica contrapeso, Aí, sabe? sabe o Por que, exemplo, que eu acho que poderia acontecer? Nesse lance de tipo assim, vamos colocar casal gay no Power Couple. Cara, sabe o que você faz? Confina diversos casais, tira esse rótulo de prova dos homens, prova das mulheres, fazem só prova dos casais. Fazem Ou 3 dos provas. casais. Ou então, Resolveu. Parabéns. seria um reality só de casais gays. Também. Sabe? Porque Também. é aquilo que a gente falou. Por exemplo, imagina, tem 2 homens lá, mas tem a prova das mulheres. Que prova que eles vão fazer junto com as mulheres? Entendeu? Vai ser injusto, Exato. né? Porque é sei lá, se é uma prova mais leve, enfim. Então, assim, agora as provas do Power Cup eu acho incríveis. Não, isso. Acho que não tem pra como- ninguém, não né? tem São como. provas assim, Eu acho incríveis. bom. Eles mesmos falam que, assim, eles
eles se desafiam ali dentro e você vê que realmente eles desafiam medos e a altura, e a mulherada se jogando e tudo mais. Eu acho a bicho. Record muito boa de prova, você não concorda? Total, Tipo, sim. desde a primeira Fazenda, eu acho muito legal. Eles levam, literalmente, várias provas tem risco de morte ali, obviamente. E mesmo assim fazem, então eu acho muito Pois bom. é. Não, e provas de altura que vai de Rita Cadillac a Gominho fazendo. Exatamente. E tá tudo Não é, bem, tá tudo certo. Cadu adoro. Moliterno. Cadu Moliterno foi o que fez a... Primeiro que quem imaginava que o Cadu Moliterno ia estar dentro do reality show. Não é? Uhum. Né? No auge de 72 anos, eu acho que ele é até o participante mais velho de todos os reality, eu acho. E ele protagonizou alguns embates. 1 ou 2, mas foram embates assim que, sabe, tipo... Ai, mas só acho que ele era muito cri-cri, porque ele toda semana, ó, isso porque eu não acompanho o Porcampo, eu já sei disso. Isso que eu não acompanho. Mas o Cadu ficava arrumando briga porque ele queria quarto com banheiro. Ah, Cadu! Levanta da cama e vai no banheiro da sala, homem. É. Uma das brigas dele lá dentro foi essa, Não foi por causa isso? disso, exatamente. Que, porque eu tenho tantos anos de idade. Enfim. de Deus. A gente tem que fazer uma parte 2 desse episódio, porque foi tanto assunto que eu queria comentar, mas a gente volta outras vezes. Meninos, quero agradecer a participação, mas deixar as redes sociais de vocês, onde a gente encontra Apolo. @ApoloAGE. E é isso, Carelli, ó. Tô de chapéu aqui. Eita, Brincadeira. Fica a Se não dica, É hein? brincadeira. Mas é assim, joga um shade que vai pra um reality, mas é pra outro que a pessoa vai. Então fique de olho aí nas redes sociais do Apolo, porque ó... Ah, mas o legal do Apolo é que ele não tá prometendo nada. Ele só tá Prometendo prometendo Exatamente, nada, né? né? Prometendo mais Aqui, ó. nada. Ele aprendeu. Isso Aí, ó. aí, tô É só prometendo assistir, nada. procurar os outros realities que ele fez, aí vocês sabem o que a gente pode esperar do Apolo. E Wagner, onde a gente te encontra? O meu Instagram é @VagninhoGomes, com W, tá? Mas Sim. eu não sei se eu posso falar do meu podcast aqui. Claro mas que pode! Eu já tô marcado de ir. É, isso aí, o ótimo. Apolo vai lá, vai entregar bastante, Amo, ó. sim. Você também, Emma, tá convidado, Amo. tá bom? No YouTube é Pode o Brasil Tá Vendo, no Instagram também Pode o Brasil Tá Vendo, tá certo? Diretor Ale Camargo, que é um excelente diretor, também tem um podcast dele que é o meu podcast. E a gente lá também fala muito de reality show. Então a Arrasou. galera que quiser acompanhar, quiser se inscrever, puder compartilhar, Sim. serão todos muito bem-vindos. É isso aí, pessoal. E eu aqui, @AsVesesMai em todas as redes sociais. Também tem @Superlife em todas as redes sociais. E o nosso portal www.superlifebrasil.com.br. Agora nisso aqui, né, Rudy? O meu grande beijo. Até amanhã. Tchau, tchau.